E aí, nerds, bem-vindo a mais um do Jorned e hoje será muito especial. Estivemos em loco conferindo a grande final latino-americana da Capcom Pro Tour de Street Fighter V. Conferir de perto do torneio como esse foi outra coisa, aliás, poder vivenciar toda a atmosfera de um torneio é algo sempre muito sensacional e melhor ainda quando o pessoal está e se deixa ser acessível. Mas vamos começar falando das notícias da última semana e no final vamos com tudo sobre tudo o que aconteceu na Grand Final latino-americana. Então, antes de começarmos, fica uma pergunta. Há quantos anos um jogador dos Estados Unidos não se classifica por vaga direta para a Capcom Cup? Pense bem e deixe sua resposta nos comentários. Como sendo o vídeo de hoje a série Street Fighter, começamos com uma ótima notícia para quem acompanha religiosamente nas manhãs de sábado no SBT quando era criança, acompanhou muito bem. Street Fighter 2 Victory foi adicionado ao catálogo do Netflix e você poderá acompanhar a série novamente através do serviço de streams mais famoso do mundo. Street Fighter 2 foi um dos animes que é considerado como uma das melhores adaptações de anime para um jogo de luta. O final de semana também contou com outros torneios e tiveram com destaque a Canada Cup. Diversos jogos de luta estavam entre os 3 dias de competições, e alguns rápidos destaques, como podemos ver torneio de Street Fighter 2 Super Turbo, jogado inclusive em gabinete arcade mesmo, o qual o japonês Matsun jogando de quem foi o grande campeão. Vimos torneio de Darkstalkers, Marvel vs Capcom 2 e talvez a grande surpresa entre os vencedores acabou sendo o Punko, campeão de Tekken 7 jogando com Akuma. Em Smash Bros. Melee, a Armada deu um troco no Hungry Box e a tendência é de vermos a luta entre eles cada vez mais acirradas, desde que Hungry Box conseguiu derrotar de forma magnífica o Armada no Evo desse ano. Já em The King of Fighters 14, nenhuma surpresa. Xiao Hai vem dominando o jogo e ninguém parece ameaçá-lo quando ele realmente quer mostrar que joga muito a série. Entretanto, quando o Xiao Hai se aventura na Capcom Pro Tour, nem sempre é apenas alegria. Apesar da sua Kami ser muito boa, talvez seja a referência mundial hoje, ele acabou realizando a final contra o Nukidu e foi atropelado nas 2 vezes que jogou contra o norte-americano. O Nukidu, aliás, encarou o top 8 do torneio jogando de Raibon Mika em vez de jogar de Guile. Durante o resto da classificação ele foi em normal de Gaio, tendo até uma grande luta contra o Daigo entre os destaques, porém sua Mika passou o trator e garantiu o jogador na final da Capcom Cup para poder disputar com mais 31 jogadores. Falando em classificação, chegou a hora! Vamos falar do que interessa de fato, pois essa primeira semana de novembro, contando com uma excelente organização e ficando pequenos detalhes técnicos no início do torneio, porém depois que iniciou foi surra atrás de surra até o fim da final regional do Street Fighter V aqui da América Latina. Podemos notar a diferença no nível do pessoal com os novos em lutas internacionais, como o Tubarão, o Robkoff, o Didi Mokoff, o Eric, outros mais entusiasmados e com certa experiência sentindo menos, como a galera chilena extremamente animada com o eterno grito do ti 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 lelele biba chile, entre outros cantos, além do pessoal ser bem zoeiro. E fechando com os caras, né? Porém aqui tivemos surpresa e podemos citar então um grupo a mais. Literalmente o de surpresas. Os jogadores dominicanos enfrentaram uma verdadeira saga para chegar em São Paulo, porém eles recompensaram todo esse esforço com muita determinação em suas batalhas e sem dúvida foram grandes destaques durante as competições. Como o Brolinho já possui sua classificação, acabou sendo frustrante para muitos que esperavam ver o Necali monstro saindo da jaula. Entretanto, a atitude dele garantiu aos participantes de fato lutarem pela vaga que era o grande prêmio na final. Pior para o Shanshokai, que ficou 2 dias analisando lutas dele com o Necali entre os Necalis e teve que lutar de cara com o Alex. Foi um momento até meio engraçado, que parecia que você não sabia o que fazer, principalmente o Sancho que joga de Laura. Os níveis das lutas foram muito bons, até mesmo as lutas que foram um pouco mais fáceis, não foi com aquele ar de passou o trator sem dó, mano, tipo, foram bem jogadas e tudo mais. É um pouco complicado quando a gente fala em gringos, mas aqui eu me referi ao pessoal fora da América do Sul, porque dá pra gente considerar que a América do Sul quase como se fosse apenas uma cena só, já que existe muita amizade, por exemplo, entre a cena brasileira e a chilena, ficando aquela rivalidade dentro das partidas, o que é bem animado com o jeito que os caras torcem, e além de eles serem muito zoeiros, cara. Falando em zoação, cara, eles são... O espírito BR Rue estava muito alto neles, cara. Principalmente nas lutas do GR-Ray, já que o GR-Ray ele joga de Vega, o pessoal ficava a todo momento imitando os gritos do Vega, a canção e tudo mais. E entre os pontos eles chegarem a gritar Frank Aguiar e alguém na sequência mandar os... fazendo
fazendo referência como se o Vega fosse realmente o cãozinho dos teclados. Além de outras coisas, como por exemplo, quando o Didi Mocó colocou fogo na mica do crossover e começar a tá pegando fogo, bicho! Sensacional, tem a zoeira dos caras, além de a gente sempre tentar, quando parecia que poderia ter aquela virada a qualquer momento, então começava todo mundo a cantar a música do Gaio, porém nenhuma vez deu certo, infelizmente. Então sem o Broninho, para muitos que era o favorito da competição, o favoritismo ficou com o Kiyomi e o K-Brad. Kiyomi enfrentou o K-Brad 2 vezes, porém saiu derrotado nas duas e deixou a chance de vermos o Brasil na final vazia. O Dark ele foi muito bem no torneio também, ele estava sendo muito temido pelo pessoal de fora. Muitos que eu conversei, eles acabam falando, tipo, eles viam o Dark ali como uma força também para ser parada, não só apenas assim o Keoma e o Brolinho. Afinal, foi uma surpreendente disputa de um Vega bem sólido, com algumas loucuras aéreas, afinal isso é lei do boneco, e também sabendo se defender bem, demonstrando algumas excelentes fugas. Ray mostrou que se tudo que o Brad era que a Latam era free para ele, é melhor repensar tudo isso, mano. O Ray venceu na Winners Final e consolidou na Grand Final. O torneio foi sensacional e agora vamos acompanhar algumas entrevistas que realizamos em meio de diversos momentos do torneio, ou seja, com alguns pessoas que acabei falando durante a primeira rodada, outros falando depois da segunda rodada, alguns um pouco mais nas finais, e alguns jogadores eu procurei ser breve por não saber o quão receptivos eles seriam, somente o pessoal que veio de fora. Acabo destacando isso, questão do K-Brad, ele foi muito simpático e tudo mais, mas ele mostrava com total sentido, né? Queria ele ficar um pouco mais concentrado, que apenas dando atenção para tudo, mas conseguimos falar com eles. Então, sem mais delongas, vamos aos papos. Se vocês tiverem uma ótima sugestão de câmera com custo-benefício bom, por favor, deixe aí nos comentários, coisa eu estou precisando aposentar meu celular, mas enquanto isso ele vai quebrando o galho. Vamos conferir então as entrevistas. Bom, galera, estamos aqui com o Didi Mocó, um dos competidores de hoje. O que pode dizer do torneio até o momento? Então, a hype tá muito alta porque tem uma rivalidade Brasil, Chile e tal. E lógico, mesmo eu perdendo, eu quero que um brasileiro passe para nossa cena crescer lá fora. E como eu não tenho muita experiência em campeonato grande assim, eu tô me sentindo meio respeitando assim, os oponentes, mas tô tentando me acalmar aqui para fazer melhor. Não sei se eu tenho a sensação que parece meio Chile e Brasil na Copa América de futebol hoje, com a torcida. Quando eu sento ali, eu já sinto aquele frio, nossa, tipo um gringo. Aí você começa a respeitar mais, só que você tem que ir pra cima com tudo. Só que como eu não tenho muita experiência com isso aí, mas eu tô meditando aqui pra jogar. Quem você acredita que pega as vagas? Bom, eu acredito que pode ser o Dark e o K-Brad, né? Assim, os que vai mais disputar pode ser também que eu ganhe, mas como eu tô vendo ali o nível, o K-Brad tá bem forte. Pra encerrar, deixar uma mensagem pro pessoal do nosso site, o Armadura Nerd. E aí, pessoal, valeu aí e tal. Vamos continuar fazendo essa cena crescer aí, que o Brasil vai se destacar nessa. Pra quem quer começar, qual a dica, pra gente encerrar? Pra quem quer começar num jogo de luta, qual a dica? Pega a Mika ou Necali. Hi, K-Brad. What can you say for us about the tournament today? It's pretty good so far. I got in early this morning, and then I went straight here to play. So the tournament's running pretty fast. It's in top 8 right now, so I'm having a lot of fun. It's the final. What players can beat in the final? I have to play Kioma. Another comment, another play with I don't think I've ever played him in this game yet, so it should be fun. all the tournaments you disputed in here in the Latin, what was the best for you? And that maybe Kakamp Jam Festival. It was really good. The first one, this was a good tournament. But in here, can you send a message for our audience on Armadura Nerd? Oh yeah, just happy to be here. Happy to be back in Brazil ever since Kakamp Jam Festival. I love it here. It's my first time in Sao Paulo, so hopefully I go out and see what the city has to offer. Thank you, K-Brad. Hatchback, what can you say about the tournament here? The tournament is very good. The scene is amazing, and the FGC of Brazil is very friendly, and everything is nice. What was the other tournament was disputed, Latin?
I do in Colombia and in Costa Rica. For you, what's the three best players, Latam? For me, Bolinho, Mysterio, and the Vega player, the DRA. Jared is good. For you, what do you think you win today? Maybe me, I hope. And I think maybe Kebrad or Kilma. Right. Little, in Europe, what's the favorite for you if you win here My favorite player in Europe? during goes the Um, Capcom Cup? Luffy. Yeah. For in the end, can you say a message for all agents? Armadura Nerd. What the? Armadura Nerd. Uh, Geek Armor. It's hard to say. Yeah. Can you? In English, it's Geek Armor. In Portuguese, Armadura Nerd. Armadura Nerd. Yes. Okay. Perfect. Can you say a message for us? Uh, keep playing, guys, and support Street Fighter 5 and next year for Capcom Cup. Right, thank you, Tipai. Galera, vamos falar agora com o Sancho Kai, que foi um dos jogadores do Chile. Perguntar pra ele o que ele achou sobre o torneio de hoje. Un nivel demasiado... nosotros estamos acostumbrados a un nivel tan grande, con players de demasiado destacado a nivel mundial. Y nada, el nivel, el nivel muy bueno. Ele achou um nível muito alto, né? O pessoal, ele não esperava encontrar pessoas com nível tão alto, né? Ele treinou bastante e acho que está pronto aí para novos campeonatos. Mas ele escolheu jogar de Laura. Por que escolheu esse tema? Porque me gusta. Basicamente que é gostosa. Es muy gustoso. O que ele pensa das limitações da Laura? A gente vê que às vezes todo mundo diz que seja um boneco conhecido, às vezes não vê surpreender muito. O que ele pensa que pode mudar com o jogo dela? Vocês que podem mudar em regra legal. Mejorar. Mejorar las ventajas de golpe en algunas situaciones cuando sale counter, que quede más positiva, que los rangos de golpe que sean un poco más reducidos pero con mayor ventaja en hit. Y eso, el resto está todo bien. Não, ele disse que a Laura até então ela é ok, mas ela precisa ficar mais positiva em alguns golpes, né? Às El vezes golpe ela, de hit cuando entra en contra. quando entra em counter ela precisa ficar mais positiva. Ela não tem tanta vantagem quanto uma Karin, por exemplo, quando tem mais facilidade para entrar no counter. A Laura ela tem essa dificuldade. Isso que ele melhoraria. De resto, igual. Vai deixar uma mensagem pra todo mundo que tá assistindo, final. Uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Qualquer mensagem. Que disfruten del juego, que entrenen harto si les gusta, que compren el juego Street Fighter porque nos hemos vendido muy poco. que jueguen harto, que disfruten del juego y que lo compren porque hemos vendido muy pocas copias. Ah, sim. Que joguem o jogo, aproveitem, porque é muito divertido e é isso aí, galera. Graças. Olha pessoal que estamos com o jogador Mistério do Chile. Sério, é a sua primeira vez em Brasil competindo? No, no. De hecho, la primera vez que vine a Brasil fue como en el año 2011 y vine a competir en King of Fighters 2002. Pero no eran torneos, eran jugatiñas con amigos. Y estuve en Fighting Rio, en Treta, y ahora es mi tercer torneo competitivo en Brasil. Você sempre jogado Street Fighter ou também outros juegos de Siempre pelea? jugando Street Fighter. ¿Qué está pensando del torneo hasta ahora? ¿Cómo estaba el torneo para usted hasta ahora? Muy difícil. Las peleas. Sí, muy intenso, ha sido un torneo muy intenso. Tenía además dos compañeros, dos compatriotas que son chilenos también, pero el nivel impresionante. O sea, estoy muy sorprendido con el nivel que han mostrado los dominicanos. Dark es muy bueno, Keoma está jugando mucho, entonces está muy difícil, K-Brad además. Entonces es un torneo muy difícil, pero yo lo estoy viviendo muy feliz, muy contento. Sí, puede ver que los chilenos están muy animados en la partida.
Para vocês, faz alguma diferença quando estás jogando? No, en el juego no. No, dentro del juego es solamente el rival y son solamente dos personas. Pero por supuesto que cuando termina un round, escuchar la torcida o los gritos, el apoyo, sí ayuda. Pero no siento que influye mucho. Después del torneo el apoyo es muy importante, cuando termina la pelea. Tem algum jogador que es uma surpresa para você hoje? DR Ray, el jugador de Vega, que está en Winners Finals. Me gostado muito como juega Vega. Depois de muy Nemo, bueno. eu queria para mim fosse Vega que ha chamado minha atenção. Sí, exacto. No es fácil que un personaje como Vega destaque, se sobresalga, pero él es extremadamente bueno. Estoy muy sorprendido, muy contento de que hay a ese nivel en distintos países. Para você, a tua escolha de personagem foi fácil de hacer ou levou algum tempo ao longo de... No, muy fácil. Muy fácil. De hecho, yo comencé a jugar Street Fighter por el personaje. Y a mí esta es la primera vez que yo juego Street Fighter. Nunca había jugado antes y antes no me gustaba. Y cuando cuando vi el tráiler de Karin, yo dije, ok, voy a jugar Street Fighter por Karin. O sea, E Alpha 3, tinha Karim também. sí, pero no, yo solamente jugaba King of Fighters y era más niño. Era más menino. Sim, por você, crees que Raibon Mika é Random Mika? No. Es maldade. Tiene, o sea, el juego se pueden generar muchas situaciones que son random en el juego con muchos personajes. Igual va a depender mucho de la posición en que esté, del temple que tengan los jugadores, del momentum. Sí es más difícil porque ella, por el hecho de que tiene ese combo aéreo, que levanta y te deja reset una y otra vez, pero se puede estudiar el jugador, se puede estudiar los patrones del jugador. Sí, se necesita jugar random, pero no necesariamente tiene que acertar todo. Y es por eso yo creo que no está catalogada como un personaje top. ¿Crees que, por ejemplo, jogadores de Laura deberían tentar algunas cosas diferentes? Es muy común oírmos los otros de Laura es manchada, todos saben que Laura irá a hacer. Sí, es verdad, es difícil, cambiar el estilo de juego con personajes que se mueven lento. Porque las opciones de Laura es spam con el Fireball, cuando está trigger, volverse loca, ¿no? Sí, muy loca. Muy loca. Pero si hay alguien que está preparado para ese juego, la única manera que tiene Laura de cambiar es jugar juego neutral. Y el juego neutral de Laura es muy malo, porque sus normales son cortos, su walk speed es lento, y por eso, pero es difícil. No sé muy bien en realidad qué consejo darle a un Laura player que no le ha resultado. Un iniciante perguntasse para você, para começar a pensar a jogar, o que tu diria a ele? Dicas para pensar. A cualquier jugador Sí. que necesitan estar muy concentrados, necesitan muchas horas de práctica y tener tolerancia a la frustración. Porque este juego es muy distinto y todos los personajes son muy distintos y al comenzar el juego hay muchas cosas que ellos no van a entender, entonces necesitan superar eso y seguir adelante. Me toca jugar. Sim, graças. No hay de qué. Bom, pessoal, estamos aqui com o Keoma e o Brolinho. O que vocês podem dizer pra gente do torneio até agora? Pra mim é uma espécie de diversão, né? Porque pra mim não vale muito esse torneio, né? Você ver meus amigos de novo. Eu poderia ter ficado no Rio sem fazer nada, mas eu vim pra cá pra ver os amigos, brincar um pouquinho, porque eu já tô classificado, né, de qualquer forma. Então, pra mim foi só diversão. Botei os dois personagens ali que eu não tenho jogado já faz tempo. Comecei a jogar de Alex semana passada, então tem sido divertido. Eu tô torcendo pelo Keoma, pelo Dark e pelos outros amigos do Brasil aqui, mas principalmente porque é por Dark, que são mais próximos de mim. Então eu espero que um dos dois ganhe esse torneio hoje. Então para mim esse torneio significa torcer e tentar ajudar eles no máximo. Bom, até agora a experiência no torneio vem sendo boa. Tudo correndo meio que nos conformes, tá correndo de uma maneira aceitável aí. A gente teve alguns problemas no começo, talvez alguns intervalos, mas até então, quanto ao torneio em si, tudo parece ok. Quanto ao desempenho, bem, eu acabei de classificar para o top 8 do lado da Winners, na próxima partida contra o Kay Brad. Acho que as expectativas são bastante altas em cima dela. Bem,
Nosso amigo Thomas aqui foi bastante generoso, né? Como ele já tem vaga, existe uma situação que se o Thomas ganhasse o evento, automaticamente ele ganharia essa vaga e iria classificar outro jogador. Então é bastante interessante a postura dele, tanto com uma maneira de ajudar o competidor nacional, certo, a classificar, como um experimento para o grande palco que é a Capcom Cup. Vocês diriam que o torneio hoje bate praticamente Brasil e Chile, do jeito que tá a rivalidade, com os chilenos torcendo bastante, tendo bastante na real, representantes? não existe muito essa rivalidade chileno-Brasil, principalmente, chileno-brasileiro, principalmente depois que eu visitei eles lá, no NGU. É óbvio que se um chileno estiver enfrentando um brasileiro, o chileno vai torcer para o chileno, o brasileiro vai torcer para o brasileiro. Sim. Mas você não vê o chileno querendo ver o brasileiro perder numa situação em que o chileno não está envolvido. Então, normalmente o contrário, eles torcem bastante pela gente. Eu fiquei bem feliz disso quando eu estava lá, enfrentando Tokido, eles estavam torcendo por mim. Então, esse tipo de rivalidade, na real, ele não da forma que as pessoas costumam julgar, né? Que é aquela rivalidade de Galvão Bueno lá, é meio ridícula. Tem aquela rivalidade de jogador, de habilidade, de querer ganhar, né? Assim como tem com qualquer homem, de querer melhorar sempre, vencer, mas não é a rivalidade de baixo nível, é uma rivalidade sadia. Então é isso que existe entre o Brasil e o Chile. Exatamente, a gente tem essa conexão aí com o povo latino-americano cada vez mais, né? A experiência no Peru foi boa também, então a gente já tem consolidado o pessoal do cenário competitivo, todo mundo sabe que está junto, né? Então, na verdade, a rivalidade ela só existe no momento da partida mesmo, no confronto internacional, porém todo mundo segue unido quando tudo isso acaba. Certo. Do pessoal que veio de fora, quem vocês veem com força para disputar aqui? Você diz K-Bread e Somente sem ser o pessoal da América do Sul, vamos dizer assim, os que acabaram vindo meio infiltrados, né? K-Bread, o Tupac. Eles são relativamente fortes, sim. Acredito que tem possibilidades, mas eu ainda aposto mais fichas em Keome Dark do que no gringo, né? Nos gringos, né? Mas isso não é nem brasileirismo, não é BRismo, é questão de acreditar no jogo e na capacidade mental dos dois que está bem relativamente forte para esse torneio. Sim, quanto a nível internacional, com certeza, nível intercontinental, existem jogadores extremamente fortes, jogadores que merecem a nossa atenção. Eu compartilho até certo ponto da opinião do Thomas, mas eu acredito que a gente não possa desconsiderar nunca o que eles são capazes de fazer, mas o mais importante é saber o que nós mesmos somos capazes de fazer. Eu acho que esse vai ser o fator determinante. Isso. Certo, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Para encerrar, deixa uma mensagem pro pessoal do nosso site, com a Armadura Nerd. Já falamos com vocês ano passado que a gente estava no antigo nome do HMBR. Sim. Galera, um abraço. Obrigado por vocês que estão apoiando a gente aí com mensagens boas na derrota ou na vitória. E continue fazendo isso. Até a próxima, hein? Obrigado a todos vocês que nos dão o suporte aí, independente da situação, que realmente querem ver a gente competindo e crescendo cada vez mais. Com sorte a gente consegue crescer junto com vocês aí. Muito obrigado. Agradeço, pessoal. Quero ver vocês lá no Capcom Camp. Valeu. Então, galera, estamos aqui com o Ray. Ele foi o vencedor da Latam. Jerry, ¿cómo fue el torneo para usted? ¿Esperaba sagradas campeones? ¿Qué te digo? Estaba entre los favoritos, pero la pelea no es tan fácil como ustedes la vieron. Se necesita mucho sacrificio. Venimos de Dominican Republic, yo y el pana mío, y ¿qué te digo? Fue largo el viaje, pero la espera y el sacrificio que se hizo tuvo provecho. Estamos camino para el Capcom Cup y se promedia ganar el Capcom Cup. Eso es lo que se promedia. Ahora hay una antesala, aunque no fue de lo más digno de mi parte, porque necesito más práctica aún. Necesito más práctica. Pero este tiempo que me falta para el Capcom Cup lo aprovecharé al máximo, porque sé que mucho, esperan mucho de mí. ¿Hace mucho tiempo tú juegas juegos de luta? Sí, claro. Métese a mi página tiene todo eso, el fanpage. En Facebook, Dial Rey, ustedes van a ver la biografía mía desde cuando yo nací, desde cuando yo empecé el Urban Fighter. ¿Qué he decidido jugar con Vega?
Desde un principio de que salió me gustó el estilo, era rápido, me gustan los caracteres rápidos. Pienso cambiarlo en el Season 2, así que no se sorprendan cuando en el Season 2 yo decidí cambiar a Vega, aunque puede ser que lo tenga de secundario, pero voy a cambiarlo por otro main. Carece de algunas cosas, aunque no quiera decirlo, carece de un wake up, de invisibilidad, que al final eso influye mucho en una pelea. Antes del torneo, tu pensaba en llegar a la final. ¿Quién podría ser tu adversario cuando pensaba en final? ¿En la final de este torneo? Sí. Coco Crossover, amigo mío de allá, y Coco Crossover, y el otro es Roliño. Pero Roliño no pudo porque supuestamente cogió Ibuki y Alex. Sí. Lo quería ver con Necali, una gran pena, quería ver ese gran Necali, que nos enfrentamos en el online del Capcom Pro Tour. Sí. Dé una mensaje para nuestra audiencia. ¿Tiene un mensaje final? Sí, un mensaje final, gente, por favor, si son de Chile, de América, de Brasil, no importa. Este juego simplemente ustedes tienen que poner sacrificio y no importa qué carácter ustedes cojan, ustedes pueden llegar a ser como yo hice, llegar acá con Coco, porque ya yo me siento victorioso. Ustedes pueden hacerlo también. Ahora en el Season 2, traten y métanle mucho a su carácter. Van a ver que no se van a arrepentir. Nos vemos. Muchas gracias, congratulaciones y tu Vega es awesome. Gracias. Isso vai para alguma página. Calma aí, não acabou. Acabaram essa entrevista, mas eu não esqueci da pergunta. Então, há 2 um jogador norte-americano se classificava com vaga direta, ou seja, vencendo o evento Premier. Eles estavam sempre se classificando por rank. O Nakidu, como ele venceu a Canada Cup, ele garantiu a última vaga Premier, que estava em disputa. Entretanto, vale destacar que eles continuam sofrendo para defender seu território. Afinal, o Nuke foi campeão no Canadá e não em torneio dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o pessoal da Ásia continua dominando. Não deixe o seu curtir, favorita para nos ajudar. Se você tiver qualquer sugestão referente para ajudar o quadro, deixe seu comentário, ele é sempre bem-vindo. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!